Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Europarque, o Centro de Congressos em Santa Maria da Feira, faliu. Nestes momentos de aflição, repetiu-se o guião habitual. A Associação Empresarial de Portugal, proprietária do Europarque, virou-se para o parceiro do costume, o Estado. Ou melhor, para o dinheiro de todos os cidadãos. 31 milhões de euros a pagar pelos suspeitos do costume, que viram todos os impostos aumentar e já não sabem o que é subsídio de Natal ou de férias. Inaugurado em 1995 pelo então Primeiro-Ministro Cavaco Silva, o negócio foi avalizado com a garantia de dinheiros públicos pelo Ministro das Finanças deste Governo, Eduardo Catroga. Apresentado na altura como o exemplo de dinamismo da maior associação empresarial do país, já tinha arrecadado 30 milhões de euros em fundos europeus, mas a verdadeira fatura para os contribuintes chegou agora. O megaprojeto, nas palavras do próprio presidente da AEP, foi um disparate, um flop, um investimento falhado. O Governo, ficámos a saber esta semana, já pagou a primeira parcela da dívida do Europarque. São quase 8 milhões de euros de um total de 31 milhões. Mas o Centro de Congressos continua a ser gerido pela Associação Empresarial Portuguesa. O Estado paga tudo, mas não manda nada. Dei conhecimento ao Governo e à banca, o problema deixou de ser meu. É assim, com a ligeireza apenas possível a quem sabe que nunca tem de assumir as suas responsabilidades pelos erros, porque há sempre um Governo disposto a abrir a bolsa para sustentar os seus caprichos, que o Presidente da Associação Empresarial resume o caso. É a impunidade à custa de dinheiros públicos. A falência do Europarque é exemplar na forma como nos permite conhecer melhor como Portugal foi governado e gerido ao longo dos últimos 25 anos. Porque nos mostra um país onde milhares de milhões de euros de fundos comunitários foram deitados à rua na construção de elefantes brancos sem sentido ou qualquer utilidade. Um país onde a classe empresarial passa os dias a propagandear a incapacidade do Estado gerir os dinheiros públicos e que este Estado deve sair da economia para dar lugar a quem sabe fazer, mas depois não se aguenta de pé sem ser amparada pela mão amiga do Estado. Um país onde sucessivos governos se mostraram sempre menos interessados em defender o interesse público e o dinheiro dos contribuintes do que em promover negócios privados nos quais o dinheiro público assume todo o risco e eventuais prejuízos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, num país onde todos os contratos, incluindo as normas que supostamente garantiam os rendimentos, são rasgados semanalmente, chega a ser ultrajante ver como, da Lusoponte à REN, da EDP ao Europarque, há sempre tanto cuidado e zelo na proteção dos interesses privados. Já deu para perceber que existem dois países, um onde, em nome do cumprimento do acordo com a Troika, tudo vale e não há contrato com os trabalhadores que se aguente de pé, e depois há um outro, onde o respeitinho para com meia dúzia de empresas é muito bonito e onde o contrato é mais sagrado do que as tábuas dos 10 mandamentos. Que na origem de mais este negócio ruinoso para os cofres do Estado esteja o responsável pelo programa eleitoral do PSD não é uma nota de rodapé num caso muito mal contado. O mesmo Eduardo Catroga, que passou meses e meses ao lado de Passos Coelho a teimar repetidamente que o país está como está, porque os portugueses viveram acima das suas possibilidades, garantiu, quando era Ministro das Finanças, que a AEP podia viver e gastar como se não existisse amanhã, que estaria sempre cá alguém para lhe pagar as contas. Cavaco Silva, que bem gosta de dizer a cada medida de austeridade que vai promulgando, que sempre avisou que o país não podia continuar num caminho de gastos desnecessários, foi quem avalizou politicamente o elefante branco, que agora outro governo do PSD nos faz pagar. O governo de Pedro Passos Coelho paga, mas não gera. Assume compromissos de outros, mas não pede responsabilidades. Usa os dinheiros públicos com leviandade para pagar a dívida de privados, mas impõe sacrifícios aos portugueses.
Os privados fizeram um calote e o Estado foi chamado a pagar. Mas tudo continua como se nada tivesse acontecido. Passaram 8 meses, senhoras e senhores deputados, desde que o Governo tomou posse, mas já deu para perceber que os sacrifícios não batem a todas as portas. A algumas calha sempre o Euromilhões. Disse.